Fala galera concurseira! A disciplina é sobre administração geral e o mapa mental de hoje é referente às ferramentas de processo. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação às ferramentas de processo, nós temos o mapa de relacionamentos. É uma ferramenta utilizada na criação da visão geral do processo, missão ou objetivo, início e fim, e de seus relacionamentos com outros processos realizados na organização, processos, clientes e fornecedores internos, e com fornecedores e clientes externos, tornando visível as entradas e saídas que fluem entre as funções e mostrando o que está acontecendo na empresa em vários aspectos. Com relação ao mapeamento de processo, implica maior precisão do que uma diagramação e tenderá a agregar maior detalhe acerca não somente do processo, mas também de alguns dos relacionamentos mais importantes com outros elementos, tais como atores, eventos, resultados. Estabelece metas e objetivos. Modelagem. Modelagem do processo de negócio. É o conjunto de atividades envolvidos na criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos. Propósito: criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento. Os tipos de modelagem nós temos o descritivo, o analítico e o executável. O descritivo é o fácil de entender e útil para alinhar o entendimento do funcionamento geral do processo e subsidiar discussões acerca de distribuição de responsabilidade e de melhorias imediatas. É o mais utilizado. O analítico mostra os passos, incluindo as exceções e tratamentos de erro necessários tanto para melhorar a performance de um processo de trabalho, quanto para subsidiar o desenho de um sistema informatizado. É o mais detalhado. Executável. Forma de mapear mais voltada para os aspectos técnicos do processo de trabalho e apoia a construção de sistemas informatizados baseados em definições gráficas e modelos modernos. É o sonho. Notação. A notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos. Fluxograma. Os símbolos do fluxograma nós temos a operação, a inspeção, demora, transporte, o armazenamento, ações combinadas, processo, operação manual, decisão, preparação, terminal, junção, o ou, disco magnético, fita magnética, documento, input ou output, cartão perfurado, memória principal, subrotina, tambor magnético, conector, classificar, fita papel perfurado, conexão de páginas, preparação, decisão, display, extrair, vários documentos, agrupar e entrada manual. Os fluxogramas são gráficos de processamento para a implantação ou revisão ou análise de um sistema para planejamento de rotinas de trabalho. Representa graficamente os processos de uma organização. Inclui um conjunto simples e limitado de símbolos não padronizados. Facilita o entendimento rápido do fluxo de um processo. Apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica ou sistemática. Ou esquemática. Tipo: fluxograma vertical, também conhecido como folha de simplificação ou diagrama de processo. Utilizado para representar um fluxo simples. Utilizam símbolos padronizados. É possível agilizar o preenchimento do formulário, já que são padronizados. Fluxograma horizontal, parcial ou descritivo. Detalha as atividades realizadas em um processo. Fluxograma sintético. Apresenta um processo ou atividade como um todo. É resumido e sem detalhes. Fluxograma simples ou linear, também conhecido como diagrama de blocos. Permite rápida noção de sequência de funcionamento de um processo, porém não envolve tomada de decisões. É simples e composto por blocos. Conforme o BPM, também conhecido como Business Process Management Notation. É o desenho ou modelagem do processo,
usando símbolos para representar o fluxo dos mesmos, útil para apresentar um modelo para públicos-alvos diferentes. É composto pelas piscinas, também conhecido como pool, e raias, também conhecido como lane. As piscinas representam processos e participantes do processo. As raias sinalizam um conjunto de atividades desenvolvida por um mesmo colaborador ou órgão. Simbolizam os papéis, áreas e responsabilidades, dispostos horizontalmente ou verticalmente. Diagrama, mapa e modelo de processo. O diagrama de processo retrata os principais elementos de um fluxo de processo de forma macro. Ajuda rapidamente a identificar ou entender as principais atividades do processo. Omite detalhes menores de entendimento dos fluxos. Mapa de processo. Maior detalhe acerca do processo e outros elementos, como atores, eventos e resultado. Apresenta maior precisão do que um diagrama. Modelo de processo. Representa um estado de negócio, as is ou to be, e dos recursos envolvidos. Pessoas, informações, instalações, automação, finanças, insumos. Podem ser estáticos ou dinâmicos. Existe uma maior capacidade de simulação ou geração de reportes para entendimento do processo. Leva em consideração dados mais complexos, fluxo de informação e capacidade de simulação. Diferenças sobre a melhoria contínua e a reengenharia. O nível de mudança da melhoria contínua é gradual, da reengenharia é radical. O ponto de partida da melhoria contínua é um processo existente, da reengenharia estaca zero. A frequência da mudança da melhoria contínua é por vez e contínua, da reengenharia é de uma vez. O tempo necessário da melhoria contínua é curto e da reengenharia é longo. A participação da melhoria contínua funciona de baixo para cima e da reengenharia de cima para baixo. O âmbito típico da melhoria contínua é limitado dentro de funções e o âmbito típico da reengenharia é amplo e interfuncional. O risco da melhoria contínua é moderado e da reengenharia é alto. Habilitador principal da melhoria contínua é o controle estatístico, da reengenharia a tecnologia da informação. O tipo de mudança da melhoria contínua é cultural e da reengenharia é cultural e estrutural. A melhoria contínua ou melhoria incremental é uma evolução incremental de um processo, utilizando uma abordagem disciplinada para assegurar que o processo continue atingindo seus objetivos. É uma ação básica para a organização responder às mudanças do ambiente e manter o sistema produtivo competitivo. Melhoria de processo de negócio é uma iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento e o desempenho de processo com a estratégia organizacional e as expectativas do cliente. Reengenharia é o ato de repensar, reprojetar, redesenhar de forma radical a estrutura da empresa. Não fraciona o processo organizacional, é interfuncional. Começa a partir do zero e se baseia em uma mudança radical para o processo. Princípios: repensar a organização funcional e revisão de processos-chave a partir da introdução de novas abordagens e tecnologias. Redesenho de processo é o repensar ponta a ponta sobre o que o processo está realizando atualmente. Six Sigma é uma abordagem direcionada à melhoria do desempenho de negócio, reduzindo ou restringindo variações em processos e respectivos resultados. É uma abordagem reconhecida para melhoria e estabilização de processo, para obter resultados previsíveis e repetíveis. Para atingir elevados níveis de qualidade, o processo não pode produzir mais de 3 ou 4 defeitos por milhões de quantidade total de chances para defeito. Alcançar o sexto sigma significa dizer que a produção possui 3 a 4 produtos defeituosos a cada 1 milhão. O objetivo do Six Sigma é alcançar uma variação estatística de 6 desvio padrão de variação dentro dos limites definidos pela especificação do cliente. Quanto maior o sigma, menor os produtos defeituosos. Quanto menor o sigma, pior a qualidade. CIPOC auxilia outra abordagem mais robusta de modelagem, pois sozinho tem baixo potencial de captura, desenho e análise. Enfatiza as fontes de entrada e os alvos de saída. Lean Manufacturing é uma filosofia ou abordagem que enfatiza a eliminação de desperdício ou de trabalho, que não agrega valor através de foco em melhoria contínua para enxugar as operações. Princípios gerais: foco no valor,
orientações para o processo, trabalho em time e melhoria contínua. Princípios específicos: qualidade perfeita na primeira vez, busca do zero defeito, minimização de desperdício, maximização do uso de recursos, melhoria contínua, processamento puxado, flexibilidade, construção e manutenção do relacionamento com fornecedores. Desperdício: de espera, de movimentação, excesso de produção, processamento sem valor, transporte, defeito, inventário ou estoque e o intelectual. Indicadores de processo, também conhecido como KPIs. É uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo. Pode ser quantitativo ou qualitativo e possui funções descritiva, aportar informação, ou valorativa, também conhecida como avaliativa. Os tipos de indicadores de processo. Nós temos os indicadores estratégicos. Informam quanto a organização se encontra na direção da consecução de sua visão. Reflete o desempenho em relação aos fatores críticos de sucesso. Um indicador de processo relacionado à eficiência. Medem o desempenho da atividade relacionada ao processo de trabalho. ênfase nos meios, maneira pela qual fazemos a atividade ou método. Indicador de resultado, relacionado à eficácia. Demonstram quantitativamente os bens ou serviços produzidos. ênfase nos resultados. Fazer a atividade certa, não necessariamente da maneira certa. Foco nas características do produto ou serviço. Indicador de impacto, relacionado com a efetividade. É a relação equilibrada e otimizada entre os resultados alcançados e objetivos propostos ao longo do tempo pelas organizações. É dinâmico. É a capacidade de cumprir os objetivos almejados com o mínimo de recurso ou esforço realizado. ênfase no impacto gerado pelo resultado. Foco nas consequências dos produtos ou serviços. Indicador de produtividade. É o resultado da produção por um determinado período de tempo. Medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas do processo. Relaciona-se com a eficiência. Indicador de insumo. Mensuram dados, informações, insumos, entradas necessárias para que certas atividades sejam desenvolvidas e os resultados entregues. Utilizados para medir economicidade e eficiência. Indicador de capacidade. É o montante ou volume de saídas viáveis de um processo. Indicadores de sustentabilidade. Medem a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados. Indicadores de equidade. Procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos. Taxa de congestionamento. Mede o percentual de casos que permanecerão pendentes da solução ao final do período base, em relação a tudo que tramitou no mesmo período. É a soma dos pendentes e dos baixados. Afere o congestionamento processual, aumento nos casos pendentes ao final do período base. Quanto menor o resultado, melhor. Quanto ao tempo, nós temos os indicadores ex ante, em curso e ex post. O ex ante refere-se aos indicadores de insumo. O em curso refere-se aos indicadores de processo. E o ex post refere aos indicadores de resultados ou impactos. Quanto à complexidade, nós temos os indicadores analíticos, utiliza apenas uma medida ou métrica, e os indicadores sintéticos, utiliza mais de uma medida ou métrica. Quanto à objetividade, nós temos os quantitativos, referentes aos objetivos, e os qualitativos, que são subjetivos. Algumas observações. Blueprint é um esquema que representa detalhadamente os serviços prestados para um cliente e as perspectivas da organização, ilustrando as fases e complexidade das decisões do cliente. Unifica o cliente e suas ações na mesma estrutura juntamente com toda a operação envolvida. Focaliza as necessidades e experiências do cliente, pois gera evidências tangíveis do serviço. Throughput. Quantidade de dados ou matéria-prima processada numa determinada lacuna de tempo. Não leva em conta o cálculo da eficiência. Handoff. É uma transição de uma área ou pessoa para outra. Deve-se reduzir ou eliminar. É isso aí, galera. Esse foi mais uma Mental de hoje e até a próxima.